Boa noite, igreja. Graça e paz. Nosso Senhor Jesus. Reverendo, peço licença porque ou o senhor vai ter que retomar esse ministério aqui do sexteto, ou a gente importa ou exporta lá para Madrid. Não sei se elas vão todas poderem ir, mas graças a Deus, glória a Deus pela vida destas jovens que desde sempre estiveram nos caminhos do Senhor e pregando a palavra do Senhor, cantando. Graças a Deus. Eu sempre tinha ouvido falar do sexteto, mas agora meus olhos viram. Não foi só uma história contada. Meus irmãos, trazemos boas notícias do campo de Madrid. Graças a Deus por esta igreja que nos acolhe, nos apoia. Creio que o reverendo aqui teve um bom trabalho no último ano, dando muitos conselhos para nós, lá em Madrid também. Pena que não deu para dar uma passadinha lá, não conhecer o trabalho, estar junto, mas a igreja esteve orando e graças a Deus por isso, porque o que nos sustenta no campo são as orações dos irmãos. Eu queria falar isso com toda a convicção, porque em tempos áridos, como o reverendo aqui colocou, numa terra árida, nós sentimos sim a presença do Senhor nos conduzindo, porque a igreja está orando. Então, mais uma vez, somos gratos a Deus por todo o acolhimento, todas as vezes que estamos aqui, cada abraço recebido de cada irmão aqui. Estivemos aqui no início de dezembro e a gente foi muito bem recebido e acolhido. Então, muito obrigado, nossa família agradece, e por isso nós trazemos aqui já a nossa forma de manifestação em gratidão, mostrando algumas fotos do trabalho que tem ocorrido lá em Madrid, na Espanha. A primeira delas, eu sei que está pequeno ali para você ler, mas eu posso compartilhar com os irmãos. Estamos falando aproximadamente de uma Europa que quase todos os países, não posso generalizar, mas eles estão entre 1 a 3% de cristãos evangélicos. E a gente separa bem cristão evangélico, porque foi um continente no passado onde tiveram grandes homens e mulheres de Deus, famílias que evangelizaram o mundo, mas hoje não mais. Então estamos aí falando principalmente da Espanha, que estamos em torno de no máximo 0,8% de cristãos evangélicos espanhóis. A imigração, muitos latinos estão lá, assim como nós, frequentamos igrejas, formamos igrejas, e assim o número aumenta, mas o espanhol em si tem este dado. Posso passar aqui, também agradeço o pessoal da mídia que está ampliando um pouquinho. Se a gente falar a nível mundial, nós estamos também falando que o mundo ainda precisa ser evangelizado. Estamos falando de aproximadamente 40%, 41% da população da terra ainda precisa ser alcançada pelo Evangelho. Se você esteve aqui desde o princípio desse culto, as músicas, os hinos, o que nós participamos das leituras, isto não chega em alguns lugares. Pode ser porque o país é fechado ao evangelho, mas também por perseguições. Pode ser que é um país que realmente, uma etnia dentro de um país que ainda não foi alcançado, então não tem a palavra de Deus. Então nós precisamos continuar orando e tendo uma visão global de missões. Até porque, se você está vendo o dado, aparece que 97% dos missionários atuam em lugares já evangelizados. Então esse é um dado estatístico importante na hora de um planejamento de evangelização, e esse é um dos motivos também que nós nos voltamos para a Espanha e estamos ali na Espanha. Continuando, o que acontece quando um país não está debaixo dos cuidados de Deus? Ela pode ter tudo esse país, né? Podemos ter na área financeira, na área da saúde, uma economia, mas quando você vê que apenas 20% da população se encontra satisfeita e você tem quase 80% da população insatisfeita, você encontra um dos países com mais problemas de saúde mental, indo para depressão e até suicídio, hoje na Espanha. Então são dados assim relevantes que faz com que a gente se volte para países como a Espanha para continuar o trabalho de cuidado com as famílias, povo de Deus, que nós precisamos cuidar
deles. Aí, se você me falar, é aqui numa ponte em São Paulo, não, é dentro de Madrid, na cidade principal, capital. Nós temos à noite um trabalho todas as semanas, minha família participa, chamado Anjos da Noite. E um grupo de 15, 20 pessoas se reúne para montar lanches e nós saímos então para encontrar esses moradores e já fazemos isso por um ano e atendemos mais de 3.000 pessoas nesse último ano de 2024. Famílias que estão vivendo ali normalmente em caixas de geladeira e vão colocando um cobertor porque faz muito frio, mas quando chega, a última experiência que eu tive me marcou, porque a família que estava ali disse: o pastor chegou. E aí eu me dei conta que eu não só pastoreava uma igreja que está sendo plantada, mas pastoreamos também as ruas. E ali veio a família à noite, tomou o chocolate quente com uma comida, escutou a palavra do Senhor, pediu orações e ele disse assim: interessante que algumas ONGs passam por aqui, mas quase que elas jogam a comida em cima da gente. Vocês fazem questão de muitas vezes sentar conosco, conversar, saber como nós estamos e traz essa paz. E é isso que é o evangelho na vida das pessoas. Nós estamos aí tentando orar, encontrar um meio que Deus possa nos dar de solução para retirá-los da rua, com parceria com outras ONGs também. Mas é um trabalho, graças a Deus, que temos feito ali. E aí chegamos nos espanhóis. Essa história me fascina, porque nós temos aí uma senhora, uma amiga nossa, querida, que passou por muitos problemas na vida e conheceu o antigo evangelho lá quando era da infância dela, dos pais, dos avós, mas num momento ela chegou e falou: eu não consigo dormir, eu tenho pesadelos, eu tenho vozes dentro do meu quarto e muitas vezes essas vozes são, pastor, que é para eu me jogar da janela e acabar com a minha vida. E um dia ela chegou, me ligou, eram já tarde da noite e disse: uma vizinha minha estava aqui e falou para mim que o melhor da minha vida era fazer isso mesmo, porque eu seria a quinta do prédio que já teria acontecido isso. Eu falei: uau! E assim a gente começou a conversar com essa senhora. Ela foi na igreja, comecei a encontrá-la nos intervalos ali num café que nós temos, e de repente eu falei para ela: por que não abre a sua casa para estudarmos a Bíblia, a palavra do Senhor, também na sua casa? E o espanhol, se alguém conhece um pouquinho da cultura, é um pouco fechado nesse sentido. E ela falou: mas como que vai funcionar? Eu falei: não, a gente vai estudar a palavra, eu vou levar minha esposa, a gente pode convidar mais alguém. E começamos esse trabalho, meus irmãos, e ela abriu as portas da casa e de repente eu levei um lanchinho para ela e a primeira coisa que ela me falou no primeiro encontro foi: por acaso você acha que não tem comida na minha casa, pastor? Por que você está trazendo um lanche? Por que você está trazendo? Eu falei: isso é comunhão, minha irmã. Eu quero compartilhar, a gente vai junto aqui, congregar aqui na sua casa agora, com a presença do nosso Deus. E assim essa senhora foi se firmando na fé, cada dia mais, convidando mais pessoas. Os pensamentos suicidas passaram. E aí me chama a atenção esse jovem que está orando por ela. Um jovem de família totalmente ateia. E de repente ele procura a nossa igreja porque estava estudando na faculdade sobre os reformadores. Nós estudamos isso, eles também estudam. E de repente ele chega e ele diz: mas eu sou autista. Minha família não cuida bem de mim, tem alguns problemas, mas é o seguinte: eu estou encontrando aqui com você, pastor, e com a sua família um carinho, um amor que eu não recebia. Eu falei: vamos na casa dessa senhora. Para encurtar, este jovem se converteu, ele leu a Bíblia toda em menos de 6 meses e começou a dar aula para os jovens da igreja, acompanhado por um pastor. Falei: isso é a manifestação de Deus ali. E é um dos melhores jovens que nós temos na igreja, o Dario. Então, compartilhando o que acontece num tempo de missões numa terra árida. E ali começamos então um grupo familiar. Nós temos ainda comunidade de brasileiros. Esse é o nosso amigo senhor Milton. Estava ali, se mudou com a filha. E de repente essa comunidade de brasileiros, somos em quase 40 pessoas, e ele se mudou, foi para outra cidade, eu fui atrás dele e ele só tem 93 anos. E aos 93 anos ele me perguntava: pastor, mas será que esse caminho de entregar minha vida para Cristo nessa altura do campeonato? E passado quase 2 anos,
estudando a palavra de Deus, ele disse: eu preciso entregar minha vida ao Senhor, porque eu sinto toda vez que vocês estão aqui, vocês são meus melhores amigos, ele diz, e entendo que ele é o meu Salvador. Nada do meu passado, das religiões que eu experimentei, nada traz a paz que o Senhor traz quando vocês estão aqui. E ele então entrega a vida ao Senhor, e minha esposa sempre brinca comigo, porque ele diz assim na hora da oração: o que os meus amigos vão pensar de mim lá do Brasil, que agora eu fui um católico, agora sou um evangélico? E ele parou e disse: mas eu não tenho mais amigos, todos faleceram já, sou o último dos amigos. E ele então fala: graças a Deus. E a gente tem acompanhado também a comunidade de brasileiros. E chegamos no finalzinho do ano, lá em Lausanne, Congresso de Missões na Coreia, e estivemos ali com quase 3.000, um pouco mais, 3.500 pessoas, nesse Congresso de Lausanne. E foi um congresso muito importante, teve reunido junto ali o reverendo Ronaldo Lidório. Encontramos muitas agências missionárias e todos ali, quase todos, falando a mesma coisa, que está na hora da gente alcançar povos não alcançados. Então isso é muito importante a gente comentar um pouco sobre isso, porque nós estamos falando de povos realmente que não têm a palavra do Senhor, não tem uma igreja bonita como essa, não tem um louvor tão agradável como esse. E esses missionários reunidos dizendo: nós vamos alcançar lugares ainda onde não foram alcançados. A nossa agência que nós trabalhamos, estamos trabalhando em 3 países da Ásia. E no ano passado, 2024, foram mais de 3.000 batismos em áreas remotas. E começamos mais de 200 pontos de pregação nas casas, através de uma agência missionária que voltou os olhos para os povos não alcançados. Então é só importante para a igreja saber que o mundo está se mexendo para as missões, para a gente alcançar os povos não alcançados. E só para você ter um último dado que saiu lá em Lausanne, nós tivemos ali esse dado que me impactou bastante: dos 450 mil missionários que temos no mundo hoje, apenas 15 mil estão trabalhando com povos não alcançados. Aqui no Brasil nós falamos muito dos indígenas da Amazônia, povos que são remotos, que a população está distante de tudo, e essas etnias então tem muita gente trabalhando, alcançando além das cidades urbanas, como nós aqui em São Paulo também a igreja alcança. Mas é um dado importante para você acompanhar. Por último, tivemos trabalhando com uma última igreja, muito importante esse trabalho. Esse trabalho para nós foi uma bênção de Deus, uma igreja que estava para fechar. E de repente Deus nos colocou ali, em um ano a igreja voltou, ficou viva, graças ao bom Deus. E hoje eles estão indo para um outro local com um novo pastor. Nós só fizemos um trabalho de apoio por um ano, e assim tem sido a dificuldade de encontrar pastores ali na Espanha. Por isso, graças a Deus pela vida dos irmãos que oram pelos missionários, dão suporte, conselhos, para que a gente possa expandir o reino de Deus em todos os lugares. Essa é a nossa agência que hoje nós trabalhamos, chamada Tarefa. E aí está parte da equipe, uma foto da cidade onde o senhor Milton mora. A cruz está fora da cidade, porque a cruz de Cristo foi perseguida por muito tempo. Mas e por último, eu deixei em especial aqui, porque também, graças a Deus, ao bom Deus, nós estamos próximos de vocês através de uma família de vocês que se mudou há um ano lá para Madrid. Então eu me sinto privilegiado de continuar o pastoreio das famílias também aqui da Lapa, que estão conosco. Por isso, meus irmãos, orem por missões, não só local. Sei que vocês fazem missões aqui no estado, na cidade, mas também essas missões mundiais, que ainda faltam mais de 40% para a gente alcançar o mundo. Aí está a nossa família, povos não alcançados, trabalhando um pouquinho na Espanha. E você será muito bem recebido por nós ali em Madrid. Irmãos, continuando nesse espírito de adoração a Deus por tudo que Ele tem feito nesses anos que estamos ali, quero rapidamente meditar com os irmãos no profeta Jonas, no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1, nós vamos meditar
nesse texto tão conhecido de muitos aqui, mas orando a Deus ainda lá em Madrid por uma mensagem para trazer para os irmãos. No nosso coração veio essa mensagem, estudamos e quero aqui compartilhar o livro do profeta Jonas a partir do capítulo 1. Nós vamos ler 9 versículos, eu vou começar a leitura, os irmãos podem acompanhar pela tela, para tratarmos hoje de um tema muito importante para esse ano que se inicia. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vou ler na minha versão, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de temor, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, verso 7, Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Versículo 9. Ele lhe respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Nós vamos parar por aqui, mas vamos continuar meditando no capítulo 1 de Jonas. Mas a partir de um tema, não sei se está na tela, o tema foi colocado, o tema diz assim: as consequências em fugir dos propósitos divinos. As consequências em fugir do propósito divino. Meu irmão, eu sei que você já deve ter ouvido falar a respeito desse assunto, do profeta Jonas, mas eu peço ao Senhor nessa hora, em espírito de oração, que o Senhor fale aos nossos corações, uma palavra viva que não voltará vazia para este ano em sua vida. Participei de uma conferência, como disse, em Lausanne. A primeira escala era a Finlândia. Tive que ir no Google procurar onde que meu avião ia, porque vai que eu erro. Eram 17 horas de viagem. Para onde estou indo? Qual escala eu vou pegar? Aonde que eu vou chegar? Tem o fuso horário. E de repente, graças a Deus, tudo deu certo. Chegamos depois de 17 horas no destino na Coreia. Mas também estive na Amazônia, servindo nos indígenas, junto com o nosso irmão Ronaldo Lidório. E ele me indicou uma vez um barco que estava indo para Santa Isabel do Rio Negro. E eram quase 3 dias de viagem quando os rios estão secos. E aí o missionário, ele disse: um missionário nosso vai estar esperando você ali no porto. E assim nós fomos, confiando em Deus e na direção do timoneiro. Mas não me peçam para conduzir em São Paulo sem um GPS. Todas as vezes que eu chego aqui, eu me perco um pouco ainda mais com algumas ruas que são muito próximas e temos que pegar rapidamente, porque senão está vindo uma moto atrás. E muitas vezes eu não consigo, olhando as placas ainda, conduzir nessa cidade. Lá em Curitiba, da onde sou, não tem esses pontos cardeais, estamos indo para o norte, leste, aqui não tem nada disso lá, então é mais fácil, olhamos uma torre da nossa comunicação da cidade e a gente consegue olhar e chegar no destino correto. Mas não pergunte para os meus filhos também, porque em Madrid, se você está de carro e entra dentro de um túnel,
você já não sabe mais se você vai sair do outro lado. É tanto buraco, a gente chama de queijo suíço lá, é tanto buraco que você não sabe e, claro, o GPS não funciona lá embaixo, ele acha que você está em cima, então muitas vezes me perdi, mas isso você pergunta para minha esposa que vai contar quantas vezes também numa condução de metrô e de trem a gente pegou um caminho errado. Mas tudo isso para dizer, meus irmãos, que veio uma pergunta depois de algum tempo, meditando em Jonas, que foi a seguinte: será que você não pegou a rota errada da sua vida? Eu não sei quantos anos você tem, mas você já parou em algum momento para dizer, será que eu estou no caminho correto? Será que o que eu construí até agora, o que eu fiz até agora, como que está a sua vida para o ano 2025? Será que estamos na direção errada das nossas vidas? Eu sei que muitos se perguntam e fazem esse tipo de planejamento, né? 10 anos, 15 anos, 20, como que vai ser a minha vida? E eu, meditando um pouco sobre o texto, também fiz uma outra pergunta, participando de reuniões pelo mundo a respeito de missões. Será que muitas vezes a igreja cristã evangélica também tomou uma rota diferente e muitas vezes abandonou a palavra de Deus e começou a ser guiado pelos seus próprios desejos, vontades? Porque quando eu vejo os números, me parece que 97% trabalhando com um povo já alcançado, alguma coisa aconteceu. Mas não é só isso. Nos últimos meses, vocês têm acompanhado guerras e rumores de guerra, conforme Mateus 24 nos diz. E saiu um vídeo muito pequeno, 20, 30 segundos. E ele replicou tanto, virou um meme, não é meme, virou um viral. E esse vídeo me chamou muita atenção. Era de uma menina, e vocês vão assistir, ela está numa zona de guerra. E foi comprovado que não era falso o vídeo, muitas reportagens depois conseguiram chegar, encontrar a menina. Mas esse vídeo fez, ainda mais meditando no texto, parar e pensar, será que nós não tomamos um destino errado? Será que não dá tempo de parar e rever as coisas, o que vamos fazer em 2025? Eu quero que você acompanhe esse pequeno vídeo, ele tem som, mas está legendado. E eu não quero que você se preocupe com a guerra nesse momento, não quero que se preocupe em qual lado você se decidiu ficar de uma guerra. Eu quero que você veja a situação dessas duas irmãs caminhando em meio à guerra. Dá uma olhadinha no vídeo, por favor, se o pessoal da mídia puder soltar para a gente. Temos aí? Nós fizemos testes antes, deu tudo certinho. Se não, eu conto para vocês. Ótimo. Obrigado. كيف حالك؟ ليش تحمل أخوك؟ انت عصبني. طيب وين مودياها؟ بدي اروح اعرشتي. وانت مش تعبانة وانت حملها هيك؟ Pode deixar o som baixo do vídeo? Eu vou falando porque está bem pequeno. Obrigado. وين رايح انت هالليل؟ Essa menina, ela está levando a irmã dela المنتزه البريك؟ nas costas, vindo de um hospital, porque um carro passou em cima do pé da irmãzinha. Elas têm 7 e 5 anos de idade. يلا اطلع بدي اخذها معاي. E um jornalista encontra pelo caminho e pergunta o que acontece, está levando ela. حملاك كانت؟ E as duas, você bem percebe como elas se encontram nesse momento. Cansada, suada, com pés descalços, vivendo num ambiente de guerra. E ela foi sozinha cuidar da irmã dela. Quando eu vi esse vídeo, me chamou a atenção porque, para mim, essas meninas são parte da família de Deus. Elas são criaturas de Deus. Elas são as filhas de Deus. E como povo de Deus, elas são nossas irmãs, são nossas filhas, nossas irmãs em Cristo. E quando eu faço essa pergunta, as consequências em fugir do propósito de Deus, é porque nós hoje vamos trabalhar que quando a gente foge, a gente traz um mal para a nossa vida, para a vida das pessoas que estão ao nosso redor,
e também até para uma nação. Eu queria que a gente pensasse o texto de Jonas nesses 3 pontos, essas 3 consequências. Perceba que nós estamos tratando um texto de Jonas, você bem conhece, que muitos podem dizer: pastor, já ouvi falar, né? Jonas vai entrar dentro de um peixe, né? Essa história eu não acredito. Mas, meus irmãos, estudando a palavra, lá em Mateus, capítulo 16, os fariseus e os saduceus confrontaram Jesus, dizendo: Jesus, faz um sinal para nós, somos religiosos, me dê um sinal. E nesse texto de Mateus 16, Jesus diz assim: uma geração má e adúltera pede sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Isso é para comprovar que na história bíblica, Jonas não é apenas uma história inventada. É uma história conhecida da nação, do povo da época, que Jonas realmente saiu da barriga de um grande peixe e fez o que Deus tinha pedido depois de grandes consequências. E por isso que eu queria que você acompanhasse Jonas, capítulo 1, que lemos agora, versos 1 e 2, porque diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A palavra do Senhor veio ao profeta, mas a palavra do Senhor está contigo agora. A palavra do Senhor nós temos todos os dias, se quiser, no seu aplicativo de celular. A palavra do Senhor está disponível num país livre como o nosso Brasil. A palavra do Senhor veio a Jonas, mas Jonas quis fugir da palavra. E por fugir da palavra, nós precisamos começar a pensar como está o nosso mundo, para ver se nós também não temos fugido da palavra de Deus em mais um ano que vai começar. Perceba, alguns dados todos os dias saem na mídia sobre como que está o nosso mundo. Vamos começar por corrupção, vamos passar para guerras, para natureza que está pegando fogo em alguns lugares, zonas militares, guerras. Mateus 24 já predisse tudo isso. Mas você sabia que em Romanos capítulo 8, um texto que fala muito ao meu coração, fala assim, versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pare e pensa, meus irmãos. A natureza criada, segundo Romanos capítulo 8, está clamando, está gemendo pela revelação dos filhos de Deus. Eu participei um dia de uma igreja aqui em Campinas, aonde quando eu cheguei como seminarista, o pastor disse: aqui nessa igreja a gente vai trazer, a partir de nós, liderança, copos não mais, nossos copos de casa, esses plásticos, hoje tem marcas aí que vendem aí, para a gente tomar nosso chá, nosso café. A gente não vai ficar gastando mais plástico não, porque por ano, além da conta que a gente está gastando, a gente está vendo muito desperdício. Um pequeno exemplo para falar que a natureza, segundo Romanos capítulo 8, está clamando para que o povo de Deus se revele. Como vai ser seu ano de 2025? A palavra de Romanos diz que não só a natureza, mas a própria criação, as pessoas, e nós vamos ver isso no texto de Jonas, estão esperando, aguardando que a igreja se manifeste e se levante para dizer: nós temos a palavra de Deus, seguimos, e ela é salvação para a sua vida, para a sua família e para uma nação. Deus conhece o nosso amanhã, Deus conhece cada cidade, Deus conhece cada canto deste mundo,
E é o Senhor Todo-Poderoso que está trazendo luz a nós, seus filhos, para que a igreja se manifeste. A igreja não é um culto de domingo. Eu preguei muitas vezes na igreja onde eu fui pastor em Curitiba, antes de ir para missões, dizendo que a maior experiência que eu pude ter com eles eram chineses, trabalhei com igreja presbiteriana de chineses. Eu dizia, vocês passam mais tempo nas lojas, 365 dias do ano. Vocês trabalham muito. Então, para mim, o importante é de segunda a sábado saber se vocês estão caminhando com Deus. Domingo, se Deus permitir, vocês podem fechar um pouquinho a loja de vocês, vem na igreja. E alguns vinham. Mas eu tinha uma igreja maior fora do domingo, de segunda a sábado, quando eu passava nas lojas, e assim eu comi muito pastel, e muita loja de 199, porque eu estava com eles, levando a palavra de Deus, e muitos na loja deixavam os funcionários e iam estudar a Bíblia atrás, lá na loja, escondido lá. Porque eu precisava que o chinês olhasse o povo brasileiro e falasse, eu não vou te enganar, vem aqui. Não é minha esposa, ela está aqui para confirmar. Eu estou vendendo aqui um material que realmente eu sei que não é bom, mas eu não vou mais fazer isso. Porque a natureza está aguardando a revelação dos filhos de Deus. E a palavra de Deus veio a Jonas. Vai para a grande cidade de Nínive, porque a malícia está chegando até os céus. Não posso fazer comparação com o Brasil, né? Não deve ter uma malícia chegando lá nos céus, com o nosso Deus, fazendo um paralelo aqui com o texto, né? Meus irmãos, a palavra do Senhor é para os nossos dias. Está aqui para isso. Como vamos adentrar 2025? Qual vão ser as prioridades da sua vida e da sua família? Será que vamos tomar um caminho contrário? Será que a gente tem um GPS e muitas vezes a gente diz para o GPS, eu não quero te seguir, eu vou fazer o meu caminho. Muitas vezes eu faço isso. Dou umas voltas, eu chego, pego outro trânsito. E muitas vezes a gente faz isso na nossa vida com Deus. Intencionalmente a gente fala, Deus, eu sei que o certo é isso, eu sei que sua palavra que é luz para os meus caminhos, mas eu não vou fazer isso. Eu vou tentar aqui na empresa fazer diferente. Eu vou tentar dentro da família não contar toda a verdade. Eu vou tentar viver conforme a minha vontade, os meus desejos. Jonas fez. Só que imagine, Jonas está deixando uma cidade inteira viver no pecado, porque ele não manifestou a luz do Senhor que estava conduzindo a vida dele. A nossa vida é cumprir a missão que Jesus deixou para a igreja. Meus irmãos, nós acordamos na Espanha todos os dias falando isso. Muitos perguntam, vocês não querem voltar? Não é bom voltar para a cidade de Curitiba, onde vocês moravam, estar mais perto dos avós, perto da família? Tem grandes amigos e famílias que estão aqui hoje. E a gente fala, é muito bom, mas a gente acorda com um único desejo no coração, em cumprir a vontade do Senhor e pedindo a Deus, Deus nos dê oportunidade de voltar para ver família e amigos. Mas tem gente que não sabe discernir a mão da direita e da esquerda e está caminhando cada dia mais, uma bola de neve, para o inferno. Vivendo no inferno, não conseguindo dormir como essa senhora, porque Deus deu uma palavra. Vão, façam discípulos, anunciem a mensagem de Cristo. E vão aqui, aos arredores do bairro, no seu trabalho. Vamos caminhar segundo o texto para vocês perceberem o que acontece quando nós deixamos de cumprir a vontade do Senhor. Primeiramente na nossa vida, perceba que no versículo de número 4 agora, diz assim, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. E os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançavam ao mar a carga que estava no navio, e Jonas, porém, desceu ao porão e se deitou e dormia profundamente. Irmãos, para mim aqui é o ponto-chave.
o mundo tem um vazio espiritual, procurando todos os dias, através de religiões, ou pulos no mar de 7 ondas, ou qualquer outra coisa, procurando resolver os problemas. Como eles. A tempestade veio, meus irmãos. A gente não pode fazer nada, porque Deus, Ele é soberano. Mas uma coisa a gente pode ver, é abrir os nossos olhos e não fechar eles. Como esse vídeo dessa menina que nós vimos. Eu queria que você fizesse esse teste hoje à noite. Você consegue olhar ao seu redor, em todos os lugares por onde você passa? Trabalho, família, própria igreja. Quantas vezes dentro da igreja a gente não olha para o lado para saber como está o irmão? Jonas, um profeta, um pastor, ele desceu ao porão e se deitou e dormia. Eu costumo dizer aqui, se tivesse um programa, um aplicativo com filmes, ele estava deitado assistindo. É mais fácil, é mais confortável. Pode estar caindo o mundo, eu não vou me preocupar com o mundo, mas qual a missão que Deus deu para a igreja? Revelar o Senhor para todos os povos. A grande comissão. Para que os povos se arrependam dos seus erros, encontrem o caminho de salvação e passem a viver de uma maneira em paz no Senhor, ainda que as tempestades se levantem. Eu não tinha essa ilustração, mas Deus tocou muito meu coração para contar. Eu tenho um grande irmão, pastor missionário chamado Mário. Esse irmão, ele é missionário por muitos países fechados. Ele paga para uma empresa para ele retirar tudo dele da internet, porque ele para na sala das polícias para toda hora ficar interrogando ele por muitos lugares que ele vai. Este homem fundou uma missão. Hoje ele nem é mais o pastor da missão, ele já está em outra missão. Ele fundou uma missão para cuidar da igreja perseguida. Ou seja, famílias cristãs que se convertem em países fechados, com muita perseguição, que tem morte. Ele entra nesses lugares para tirar essas famílias e trazer para lugares como nosso Brasil, que é livre. A última história que ele contou foi recente, tocou muito meu coração. Ele virou e falou assim: eu estava com uma família onde um jovem de 16 anos foi preso pela polícia local porque ele estava evangelizando na escola. Ele se converteu. E preso agora, a polícia todas as semanas passava na cela dele para dizer: negue o seu Senhor, negue a Cristo. E fazia atrocidades que eu não preciso comentar aqui. E esse menino quase falecia dentro da cadeia. E esse amigo, meu irmãozão, ele está tentando, pelos direitos da ONU, retirar esse jovem da prisão. O que acontece é que esse jovem chegou para os pais, estavam com um tradutor, e o meu irmão escutou: por que eu tenho que sair da prisão? Eu sei que eu estou sofrendo, mas desde quando cheguei, mais de 50 pessoas entregaram a vida para Cristo. Encontraram paz todos os dias, não estão mais atormentados. Um menino de 16 anos, preso, falando: eu comecei a pregar para quem estava do meu lado, dentro da prisão. E tem muito mais para eu fazer aqui. O que a gente vai fazer da nossa vida se a gente não cumprir os propósitos divinos? Eu tenho histórias de crianças em Curitiba que estavam dentro da escola evangelizando, fazendo missões. E eles conseguiram arrecadar muitas coisas para essas famílias de sírios que chegaram lá em Curitiba. O jornal foi falar com a criança de 12 anos, amigos nossos, da nossa igreja. E ele dizendo: não, nossa igreja está arrecadando, eu estou aqui na escola arrecadando. Uma criança de 12 anos que encontrou um propósito que não é só estudar e passar de ano. Meu irmão, você não vai para o seu trabalho só para você ganhar um dinheiro no final do mês. Você vai para o seu trabalho para ver, versículo 5, pessoas cheios de medo, clamando ao seu Deus, porque estão passando por tormentas.
para expandir o reino de Deus ali, e por consequência do seu trabalho você ainda vai ser remunerado. Você não vai para a faculdade apenas para conseguir um diploma. Você vai para expandir o reino de Deus. E na sua família então? Ah, mas você não sabe como é minha família. É muito problema. Seja você o primeiro. Seja você o primeiro a levar a luz do Senhor, a ter uma palavra amiga, a perdoar, a orar junto, a amar. É isso que Jonas está acontecendo na vida desses homens. E eles perguntam, depois que Jonas se levanta, depois que ele abre os olhos, eles perguntam, por que está acontecendo isso? E ele diz no versículo 9 que nós lemos, porque eu sou hebreu, temo o Senhor Deus dos céus que fez o mar e a terra. Versículo 10 diz que os homens ficaram possuídos de grande temor. E disse, por que você faz isso conosco? Por que vocês fogem da presença do Senhor? O mais interessante, quando lemos o texto, é que esses homens, eles tentam salvar a si mesmos. Diz assim, olha que interessante, versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçavam-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Irmãos, se a gente não abrir nossa boca, como as pessoas vão ouvir a respeito do Senhor? Mas eu venho na igreja, pastor, está sendo bom, está sendo agradável, mas comece a perceber as pessoas ao seu redor. O maior mandamento que temos é amar o Senhor, amém, mas é amar o próximo, é andar uma milha a mais, é entregar um pouco mais do que temos para compartilhar. O que nós estamos vendo de mundo, meus irmãos? A palavra de Deus diz em Mateus 24, que os nossos tempos serão difíceis daqui para frente. São os sinais do tempo, até a volta de Cristo. E o texto diz que nós devemos pregar o Evangelho por todo o reino, por todos os povos, para testemunho a todos. Então o Senhor Jesus voltará para restaurar a terra. Não tem nenhum momento no texto que diz que primeiro as coisas vão ficar boas, vão ficar bem. Então, como povo de Deus, o que nós estamos fazendo? Me chama a atenção que o reverendo Hernandes diz a respeito desse livro de Jonas, reverendo Hernandes Dias, que desde quando Jonas decidiu não obedecer à missão dada por Deus, a vida dele foi ladeira abaixo. De Tarsis foi para um porto em Jope, depois para o porão, depois ele foi para as entranhas do mar, até entrar dentro do grande peixe. Como vai ser sua vida em 2025? Mas, graças a Deus, que tem o versículo 14 até o final do texto. Eu queria, não sei se vai acompanhar pelo slide, porque olha o que acontece. Versículo 14, se os irmãos puderem acompanhar, diz assim: então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E versículo 15, levantaram Jonas, lançaram o mar e cessou o mar e sua fúria. Versículo 16, não esqueçam disso. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor de Jonas, e fizeram votos. Você parou para pensar nesse ano 2025, incluiu na sua lista de prioridade, se alguém da sua família, do seu emprego, do seu trabalho, da sua casa, que está passando por tormenta como esses homens estavam passando, e você disse, eu quero sair do porão, eu não quero mais ficar dormindo, eu não quero só passar meu tempo, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser uma serva, um servo do Senhor, eu quero trazer comigo na igreja
eu quero falar da palavra do Senhor. Você anotou o nome? Você vai orar por essa pessoa? Porque diz que quando a palavra do Senhor foi dita, sou do Senhor, sou hebreu, sou do povo de Deus, diz que exatamente o que ele estava dizendo acontece. O mar cessa, os ventos cessam, a tormenta passa. Meus irmãos, Jonas então não tem mais saída a não ser dizer: na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu, dentro do ventre gritei e Tu ouviste a minha voz. Isso está no capítulo 2, verso 2. Chegou a hora, irmãos, da gente como nação, como povo de Deus, porque a palavra do Senhor diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Chegou a hora da igreja. Pensem que eu estou há 4 anos dizendo para as pessoas na Espanha: Deus te abençoe, em espanhol, e a pessoa dizendo: eu não quero saber de Deus. Mas ela não está vendo os números e os familiares dela isolados, sozinhos, como essa senhora estava. Ou a própria vida dela, dizendo: a vida é isso. Eu costumo dizer que a palavra tchau em espanhol é adiós. E eu fui estudar essa palavra, e antigamente eles diziam: fique com Deus, adiós. E hoje, quando eu falo isso, eles dizem: vou parar de usar a palavra então. Eu não quero falar de Deus. Não espere que o nosso país, que a gente ora, a gente faz nosso dever cível, a gente vota também lá na Espanha pelos representantes do Brasil, porque a gente ama essa nação, a gente também quer ver essa nação aos pés do Senhor. E eu digo isso como último ponto, primeiro, daqueles consequências da gente viver uma vida no meio da tormenta e a gente vive como se estivesse dormindo. Depois, os nossos amigos que estão clamando e fazendo de tudo, lutando pela sua própria vida, e a gente calado sem falar a respeito do Evangelho. Mas por último, quando a mensagem do Senhor, quando os desígnios do Senhor, quando a soberania e a missão que Deus deu para a igreja vai se cumprindo, acontece o que está no capítulo de número 3, e aqui eu encerro a mensagem dessa noite, porque diz assim a palavra do Senhor no capítulo de número 3. Jonas foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade importante diante de Deus. Verso 4, começou Jonas a percorrer e dizer: ainda 40 dias Nínive será subvertida, até que os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram pano de saco, desde o maior até o menor. E versículo 6, e a notícia chega ao rei de Nínive. A notícia chega ao rei de Nínive. E no final, a oração do rei de Nínive é: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da ira sobre nós. Eu não sei porque Deus trouxe essa mensagem ao meu coração quando estava preparando para vir para o Brasil. Mas uma coisa eu sei: a cada dia que passamos aqui nesses 40 dias, nós vamos embora na terça-feira de volta para Madrid. Eu escutei muito falar e tenho acompanhado as notícias do Brasil. Mas a palavra do Senhor está dizendo: vamos trocar o nome de Jonas para cada um de nós. Vá pelas ruas, pelo bairro, pelo seu trabalho, sua família, e prega a palavra do Senhor. Vou te dar um dado que eu ouvi lá em Lausanne. 92% de todos os cristãos da terra não são pastores, missionários ou evangelistas. É a igreja de Deus. 92% são os crentes, cristãos. E aí a gente vai deixar que pastores, missionários e evangelistas façam todo o trabalho? Ou a missão dada de Deus para nós é para toda a igreja? É para todo mundo.
Por isso que eu queria que você nessa noite, vai começar uma semana, que você pensasse se você tem obedecido a palavra do Senhor ou você só tem experimentado um dia ou outro, ido na igreja uma vez. Eu queria que você parasse para meditar na sua vida se o Evangelho, que é a paz de Deus, que excede todo entendimento, que a presença do Senhor dentro das nossas casas, que em meio à tormenta, a gente pode confiar num Deus que com uma voz, uma palavra, Ele para a tormenta. De pessoas como essa senhora, uma grande amiga nossa, que diz, agora eu encontrei a paz. Ou os moradores de rua, dizendo, quando vocês estão presentes, a gente sente uma coisa diferente. Eu quero que a sua casa seja diferente. Mas para isso, nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Nós temos que frequentar a escola dominical para saber a palavra do Senhor, para poder ensinar. A gente tem que achar um grupo durante a semana de comunhão. Meu irmão, ore por mim, estou passando isso. Tenho uma dificuldade, preciso de um milagre com pessoas que estão no hospital. A gente precisa encontrar uma casa e amigos e ter isso como prioridade. Vamos estudar a palavra. Vamos cantar, Deus deu dom para a gente cantar. Vamos louvar a Deus. Para que a palavra do Senhor transforme a sua vida, o seu ao redor e uma nação inteira. Eu não sei o que você espera para o Brasil e a gente confia no Senhor. Mas eu preciso que a gente pare hoje, nessa noite, para meditar, para perguntar como vai ser 2025. O que vamos fazer? E eu vou dizer para você, os frutos, muitos frutos, nós só conheceremos lá no céu. Os galardões que Deus vai nos dar, os presentes. E eu gosto muito de pensar isso, que tudo nessa vida é passageiro, sem fazer a piada do ônibus. Mas uma coisa é certa, nós vamos estar diante de Deus. E Ele vai nos perguntar, servo ou serva, você foste fiel a mim, porque você obedeceu a palavra. Então venha ceiar, venha viver a eternidade com todos os frutos que você durante a sua vida, você fez, você foi atrás. Porque o resto vai passar. Qual vai ser sua prioridade em 2025? A de Jonas foi ter que chegar no fundo do poço. Eu não quero isso para a sua vida, nem para a vida da igreja. Então que a gente possa nessa noite parar e meditar. Senhor, se eu estou, vai ser a nossa oração logo mais. Senhor, se eu estou dormindo, faz eu acordar e perceber vídeos como este da menina, perceber ao redor, meus parentes, o que eu estou fazendo. Se você já está acordado, mas a tormenta não passa, será que é porque está precisando pregar, evangelizar, frequentar a escola aqui dominical, a igreja, um grupo de comunhão, grupo caseiro, né? E por último, confiar em Deus, que essa mensagem ela é viva e eficaz e pode penetrar a alma de qualquer pessoa dessa nação. E acontecer um milagre. E a gente ser próspero novamente. Como uma nação próspera. No final, cada um vai fazer a sua oração pessoal. Mas vamos obedecer a palavra do Senhor. Essa é a mensagem que eu trago. Porque eu vivo numa nação onde eles não têm Deus como Senhor. E como é vazio. Como é vazio. Que Deus nos abençoe, mas a gente ora na sequência. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.